Tranquilo, gente? E aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, sou o professor Thiago, Literatura e Redação, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho na construção do texto argumentativo, tá? Algumas dicas bem legais para vocês começarem o texto, conseguirem pensar sobre o tema do texto argumentativo, para vocês conseguirem elaborar uma tese legal e a partir dessa tese discorrendo os argumentos que vocês vão usar para defender esse ponto de vista, tá? Então, primeiramente preciso saber que a gente está falando de texto argumentativo, ou seja, um texto persuasivo, um texto de convencimento, é um texto de opinião. Então, ele precisa ter um ponto de vista a ser defendido. Então, normalmente os textos argumentativos você vai elaborar uma tese para você jogar, né, na sua introdução e discorrer essa tese. Então, como assim vou fazer essa tese? A partir do quê? Então, vamos pensar que você tem 4 parágrafos numa redação. Então, no seu primeiro parágrafo, você vai ter o parágrafo de argumento de tese, é aquilo que você vai defender, ou seja, o que você pensa e por que pensa aquilo, o que você pensa e o porquê pensa aquilo. A partir do seu segundo parágrafo, você vai usar tipos de argumentos para defender essa tese, e o seu último parágrafo é a conclusão, que normalmente é uma proposta de solução para os problemas que você levantou. Então, vamos pensar um pouquinho nos tipos de argumentos que vocês podem usar em cada parágrafo. Então, imagina que dentro de cada parágrafo você pode usar um tipo de argumento. A gente tem vários tipos de argumentos, dezenas. Vamos trabalhar alguns especificamente aqui, beleza? Então, o primeiro tipo de argumento, por exemplo, que vocês podem conseguir fazer é um tipo de argumento que se chama interrogação ou pergunta, indagação. Você joga uma pergunta retórica para o seu leitor e conseguindo refletir sobre. Então, imagina que o tema da sua redação seja a questão do menor abandonado no Brasil. Então, que pergunta que eu poderia fazer para ficar reflexiva? Eu poderia colocar, por exemplo, o seguinte: é possível imaginar um Brasil, um país desenvolvido e com justiça social, enquanto ainda houver ou existir violência ou abandono ao menor? Então, essa pergunta não é uma pergunta simples e fácil, é uma pergunta que você precisa desenvolver bastante, né? Você faz uma interrogação. Nunca responda a sua pergunta com sim, não, claro. Deixe a sua pergunta. É o leitor que vai responder aquilo implicitamente. No seu texto, implicitamente, você vai responder depois. Beleza? Um outro tipo de argumento que é bem legal usar no começo de texto é o argumento de citação histórica, né? De alusão histórica ou citação histórica, que você coloca um contexto bem importante da humanidade, né? Um acontecimento, uma era, um ano, um século, e você discorre. Então, pegando o mesmo exemplo do menor abandonado no Brasil, como que a gente poderia começar um argumento histórico, né? Você poderia colocar, por exemplo, assim: para as crianças, ou as crianças com crase, nunca foi dada a importância devida, ponto. Em Canudos e em Palmares, por exemplo, elas não foram poupadas. E já na Candelária ou na Praça da Sé atualmente, continuam não sendo. Então eu peguei um contexto arcaico lá atrás e joguei o contexto atual, beleza? Um outro tipo de argumento bastante usado é o argumento de comparação ou exemplificação. Você compara lugares, pessoas, cenários para você fazer uma contrapartida, né? Por exemplo, quando você coloca assim: é comum encontrar crianças de 10 anos vendendo balas nas esquinas brasileiras. Na França, por outro lado, ou nos Estados Unidos ou Inglaterra, países desenvolvidos, nessa idade as crianças estão na escola e não submetidas às violências da rua. Então eu fiz uma comparação de cenários opostos, né? Posso fazer isso com homem e mulher, idoso e jovem, né? Um outro tipo de argumento bastante usado é o de definição de palavra, quando você vai começar o seu texto definindo uma palavra. Por exemplo, religião vem de religare, do latim, que significa ligar ou unir as pessoas. Porém, na atualidade parece que ela está servindo muito mais como conflito e separação do que ligação. Então você define a palavra e você faz uma ironia, uma crítica naquela palavra. Uma outra forma de você começar um argumento é você, por exemplo, jogar uma estatística, né? Exemplo: 40 mil crianças morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns. Para cada criança que morreu hoje, muitas outras vivem com a saúde debilitada. Entre os sobreviventes, metade nunca colocará os pés em uma sala de aula. Então você vai jogando um dado estatístico, né? Uma porcentagem para você conseguir argumentar. Uma outra forma é citar. Você pode utilizar uma citação, né? Por exemplo, conforme disse o jornalista Nelson Wolff, o que a televisão tem de mais fascinante para quem a faz é justamente o que ela tem de mais nocivo para quem a vê.
Então você pega a citação para jogar, né, para o seu leitor e ele então depois você vai desenvolver aquela citação, tá? Uma outra forma então de colocar ali. Uma outra forma também de você começar uma citação, um texto bem legal é a forma narrativa, né? Cuidado, só um fragmento, vai começar a narrar o texto inteiro, porque senão você vai mudar o gênero, a tipologia. Então você pode colocar, por exemplo, assim, sentar numa frigideira com óleo quente, queimar suas genitálias ou espancar ou até sair sangue é um castigo imposto em algumas crianças no Brasil, sobretudo por pais negligentes. Realidade como essas fazem com que crianças cresçam traumatizadas e sejam mortas, como é o caso de uma menina de 8 anos que acabou sendo enterrada viva pelo pai na cidade do Rio de Janeiro. Então eu pego uma notícia, uma narração e jogo para começar a analisar o meu tema. Beleza? Pessoal, então é isso. Esses são os tipos de argumentos mais usuais, né, numa redação. Então até a próxima, espero ter ajudado. Beleza? Até mais, gente!